Bom, bem-vindos à quinta aula desse curso de Blender. Na última aula a gente já terminou de modelar a nossa janela e agora a gente vai começar a modelar os móveis do nosso quarto. Bom, a gente vai começar pela nossa cama e para isso a gente vai falar nessa aula sobre formas suaves, que vão ser o nosso colchão, o nosso cobertor e por fim o nosso travesseiro. Bom, antes da gente entrar nesses tópicos, eu vou começar modelando a estrutura da nossa cama e para isso eu primeiro vou resetar o nosso cursor 3D para a origem do mundo. Assim a gente pode adicionar um plano que vai servir como base para as nossas dimensões e ele já vai ficar centralizado em relação ao nosso mundo. Bom, com isso eu posso já deixar ele nas dimensões que eu quero, então 1 e 1,80, que é mais ou menos uma cama de solteiro, mas se quiser pode fazer uma de casal. Mas por fim eu vou já aplicar a escala do meu objeto para que ele não tenha distorções quando a gente estiver modelando ele. Bom, como a estrutura da nossa cama é basicamente simétrica, a gente pode tirar proveito disso para simplificar a nossa modelagem, assim a gente não precisa ficar repetindo os mesmos passos. Bom, eu vou fazer isso usando mais um modificador aqui nas propriedades do modificador e adicionando aqui o nosso modificador de Mirror, que é basicamente um espelhamento do objeto. Bom, agora não dá para ver nada porque ele está usando essa origem do objeto como o ponto de espelhamento, mas se a gente dividir ele em 4 e deixar só uma das faces, você vê que a gente já tem uma delas espelhada. No caso está espelhando no eixo X, como vocês podem ver, mas a gente pode também ligar o espelhamento no Y e assim a gente tem a nossa face replicada nos 4 cantos do objeto. Bom, com isso a gente pode começar a modelar a nossa cama e eu vou começar pelos postes que ficam nas laterais dela, porque a partir dele a gente pode fazer o resto do nosso modelo. Bom, eu vou querer que o meu poste tenha 10 centímetros de espessura. E para isso então eu vou já aproveitar a nossa face que a gente tem e esse ponto que vai servir como guia. E para isso eu vou usar os outros cantos da nossa face, movendo em relação a esse ponto e agora 10 centímetros para o lado. Bom, com isso a gente tem a nossa face e como eu quero que o nosso poste tenha 40 centímetros, eu posso agora extrudar ele 0,4 metros para cima. Bom, agora para criar as laterais da cama, como elas ficam deslocadas em relação ao chão, eu vou criar um corte aqui no meio, assim a gente pode usar essa face superior, mas como ela também fica um pouco deslocada em relação ao topo do nosso poste, eu vou fazer outro corte aqui, e assim a gente consegue puxar eles. Bom, mas elas também não ficam lisas em relação ao nosso poste, então para isso eu vou criar 2 cortes verticais aqui, e usando a mesma ação de bevel que a gente usou na aula passada principalmente, eu posso fazer isso nesses 2 cortes para criar uma espessura a partir deles. E aqui no nosso painel lateral eu posso definir o quanto eu quero, mas assim a gente já tem as faces necessárias para puxar as nossas laterais. Bom, agora a gente pode conectar as nossas laterais, só que como a gente não tem um ponto de referência entre elas, dificilmente a gente vai fazer com que elas se encontrem perfeitamente. Mas justamente para casos como esse, que aqui no nosso modificador a gente tem essa opção de clipping, que basicamente vai limitar o movimento do nosso objeto em relação a esse plano de simetria. Com isso a gente pode movimentar as nossas laterais e elas vão se encontrar e se conectar umas às outras. Bom, por fim, agora a gente pode criar as ripas que seguram o nosso colchão por baixo. E para isso eu vou criar outro objeto separado do nosso original, só para não ter que ficar editando ele. Esse aqui a gente consegue fazer de maneira mais fácil. Bom, com isso as nossas ripas são basicamente uma alternância entre uma face e um vazio. Então para isso a gente pode fazer um número par de cortes, e deletar elas alternadamente. Só que ao invés de ficar selecionando uma por uma desse jeito, o que a gente pode fazer de maneira muito mais fácil é selecionar a primeira e com Ctrl a gente clica com o botão esquerdo para selecionar a última, o que vai selecionar todo o caminho entre as duas. E aqui no menu lateral a gente pode ter a opção de desselecionar alternadamente elas, uma por uma. Assim a gente pode agora deletar essas faces que a gente não quer, posicionar as nossas ripas para cima e já dar uma espessura para elas de mais ou menos 1 centímetro. Bom, agora como a gente já modelou a base da nossa cama, eu vou aplicar o nosso mirror no objeto original. E agora a gente pode tanto juntar os 2 objetos com o Ctrl J, mas também eu vou aproveitar para fazer aqui a cabeceira da nossa cama. Então eu vou selecionar aqui as 2 faces da parte de trás da cama. Eu vou deixar ela com mais 40 centímetros, então vou extrudar 0,4 para cima.
E aqui eu posso aproveitar essas duas faces para fazer a nossa cabeceira. Eu só vou fazer 2 cortes aqui, deixar eles um pouquinho para baixo, só para não ficarem tão para cima. E aqui a gente pode fazer da mesma maneira que a gente fez o buraco da nossa parede. Eu posso usar o nosso menu do botão direito do mouse e usar a opção de Bridge Faces, que vai conectar essas duas faces que a gente criou. Bom, agora só para dar um charme na nossa cabeceira, eu quero adicionar uma curva nela. E para isso a gente precisa primeiro adicionar um pouco de geometria para ter o que deformar na cabeceira. Mas agora, ao invés de ficar criando a nossa curva na mão, elemento por elemento, a gente pode tirar proveito de uma ferramenta bastante útil do Blender, que é essa edição proporcional aqui em cima. Bom, a gente pode ligar essa ação clicando nesse ícone aqui ou com o atalho da tecla ON, mas o que ela basicamente vai fazer é replicar a ação que a gente está fazendo na geometria próxima ao que a gente tem selecionado, só que agora com um caimento. Então a gente pode aumentar ou diminuir esse caimento com a roleta do mouse e controlar o quanto a gente quer modificar a nossa geometria. Mas o que é interessante também é que aqui em cima a gente tem outras opções de como vai ser essa deformação, então a gente pode aqui usar o que mais se encaixa para o que a gente quer. Bom, a única questão é que essa edição proporcional está editando mais do que a gente quer só essas faces aqui em cima, então o que eu posso fazer é basicamente selecionar elas, inverter a minha seleção para esconder o resto, e assim eu consigo editar só o que eu consigo ver. Então vou deixar assim, posso voltar com minha seleção, e agora a gente conseguiu completar nossa cabeceira, e também o resto da nossa cama. Eu só vou adicionar aqui também, aproveitar para adicionar um pouco de um bevel, e para mim já está ótimo. Bom, agora a gente então pode fazer o nosso colchão. Eu vou fazer isso com base num cubo que eu vou escalar para ficar dentro da estrutura da cama que a gente acabou de fazer. Fazer isso no olho mesmo, acho que não precisa de medidas muito exatas nesse caso. E como ele está bastante pontudo agora, ele não parece um colchão, vou adicionar um modificador de bevel e também aplicar a escala para não ter nenhuma distorção. Bom, mas mesmo com o nosso modificador, ele ainda tem um aspecto bastante duro. A gente consegue ver claramente as faces que foram criadas, mesmo aumentando a quantidade de segmentos. E se a gente aumentar uma quantidade muito grande até deixar ele mais ou menos liso, isso vai acabar criando tanta geometria para o nosso objeto que vai acabar pesando a nossa cena e que no final vai acabar impactando quando a gente for renderizar ela. Então, um truque muito melhor para fazer isso é deixar uma quantidade menor de segmentos e usar aqui com o botão direito do mouse essa primeira opção, que é o Shade Smooth, que basicamente vai fazer com que as nossas faces tenham um aspecto contínuo entre elas. Bom, mas uma coisa importante de se notar é que por mais que agora a nossa iluminação esteja contínua, ainda assim o nosso objeto mantém a silhueta original dele. Então, por exemplo, se eu remover aqui o nosso bevel, a gente vai ter uma situação meio estranha, onde a iluminação não condiz com a forma do nosso objeto. Então, quando a gente adicionar de novo o nosso bevel, a gente precisa ter uma quantidade mínima de segmentos para que ele não fique tão estranho e mantenha esse aspecto de redondez. A única coisa é que a gente não vai precisar usar tantos segmentos quanto anteriormente, então o nosso objeto vai ficar muito mais leve. Bom, aqui agora eu vou ajustar a quantidade para ele ficar um pouquinho mais retangular, e com isso a gente já tem o nosso colchão. Bom, agora a gente pode passar então para a parte mais interessante dessa aula, que é fazer o nosso cobertor, porque para isso agora a gente vai fazer usando uma simulação de tecido. Bom, as simulações são um tópico bastante complexo, que merece uma aula só para elas, uma série de aulas na verdade. Mas o bom do Blender, como a gente vai ver, é que ele possui alguns presets que permitem com que a gente faça uso deles de maneira muito mais simplificada. Bom, para a gente começar, então eu vou adicionar um plano, que vai ser basicamente o nosso cobertor, e eu já vou posicionar ele aqui em cima da nossa cama, assim ele vai cair sobre ela quando a gente animar ele. Bom, agora a gente pode ir na aba de simulações, que é essa aba de física, que são essas duas bolinhas aqui, e aqui em cima a gente já tem uma opção de tecido. Quando a gente clica nela, ele já vem com algumas opções básicas, mas aqui a gente tem mais algumas, e eu vou usar esse preset de algodão para se assemelhar mais com o nosso cobertor. Bom, agora a gente pode tentar rodar nossa simulação, clicando nesse ícone aqui ou com o espaço, mas vocês vão ver que ele basicamente por enquanto só atravessa a nossa cama, porque a gente precisa ajustar algumas coisas antes. Bom, primeiro de tudo, para que o nosso objeto não atravesse os outros, a gente pode selecionar os que a gente quer com que ele colida
e aqui na aba de física novamente ir nessa opção de colisão, para os dois objetos que a gente quer. E agora, se a gente resetar a nossa linha do tempo para o início e rodar novamente a simulação, você vê que o nosso cobertor vai parar aqui em cima da cama. Bom, mas caso isso aqui aconteça, então o seu objeto entrou dentro de outro e está fazendo umas coisas meio estranhas, o que a gente pode checar é se todas as nossas normais estão corretas. Então a gente pode ir aqui nesse menu aqui em cima, onde tem orientação da face, que são basicamente as nossas normais, e caso você tenha um objeto em vermelho, é porque você precisa recalcular elas. A gente pode fazer isso bem simplesmente selecionando todo o nosso objeto no modo de edição e usando o atalho de Shift-N, e com isso agora todos os nossos objetos estão azuis e a gente consegue simular eles novamente sem problema nenhum. Bom, agora o nosso objeto está colidindo com os outros, mas ele não parece nem um pouco acontecido. Isso é porque, para isso, a gente precisa ter uma quantidade de geometria necessária para que ele consiga realmente deformar. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito e subdividir o nosso objeto. Eu vou adicionar cerca de 25 cortes, e é bom que você comece com um número mais ou menos por volta disso, ou talvez até menor, porque quanto mais geometria o seu objeto tiver, mais pesada vai ser sua simulação, porque ele vai ter que simular toda a sua geometria, e com isso pode acabar causando problemas para o seu computador. Além disso, também, sempre que você for fazer uma ação dessas, é bom você salvar o seu arquivo para caso você tenha que fechar ele, você não perder nenhuma informação sua. Bom, mas aqui a gente já tem mais ou menos uma coisa boa, mas quando a gente volta para a nossa animação, agora você vê que a gente já tem um tecido simulando de maneira muito mais fluida que antes. Bom, a gente pode melhorar um pouco a nossa simulação adicionando um piso, que é basicamente um plano, colocando ele como colisor, mas se a gente voltar para a nossa simulação, a primeira coisa que a gente vai conseguir ver é que ela tá flutuando um pouco em cima em relação ao nosso piso, mas além disso ela está atravessando a si mesma, que não é bem o que a gente quer. Mas para essas duas situações a gente pode resolver elas indo aqui nas propriedades de física e nas opções de colisão. E aqui em distância a gente pode diminuir ela, porque ela está usando uma distância muito grande de 1,5 cm. Mas além disso a gente também pode ligar as próprias colisões para que o nosso objeto não fique se atravessando. E com isso ele agora vai resolver essas duas questões. Bom, só para deixar a nossa simulação um pouco mais bonita, eu vou voltar aqui e subdividir de novo, só que agora dando um pouco mais de cortes. E agora se a gente voltar, vai ficar um pouco mais travado, mas a nossa simulação vai ficar um pouco mais fluida também. Bom, com isso a gente tem o nosso cobertor pronto. Agora eu posso aplicar a nossa simulação aqui na aba de modificadores. Só que antes disso eu posso selecionar aqui o frame que eu gosto mais, por exemplo esse aqui. E agora aplicando a gente consegue editar o nosso objeto. Bom, por exemplo eu vou deletar essas duas faixas aqui para deixar ele um pouquinho mais curto. Mas agora a única coisa que a gente consegue ver é que o nosso objeto está um pouco pixelizado. A gente consegue usar de novo aquela opção de Shade Smooth que a gente usou para o nosso cobertor. Mas para além disso a gente consegue usar um modificador aqui chamado Subdivision Surface, que basicamente vai fazer com que o nosso objeto seja subdividido de uma maneira com que ele pareça um pouco mais macio. Inclusive pode aumentar a quantidade de subdivisões, mas é sempre bom ter noção de que quanto mais subdivisões, mais geometria o nosso objeto vai ter e mais pesado ele vai ser. Bom, por fim, só para dar um pouco de espessura para o nosso cobertor, eu posso adicionar outro modificador agora para solidificar ele e deixar ele com, por exemplo, 3 centímetros. E só para ele não ficar com essa aparência estranha, a gente pode mover o nosso modificador para cima. Assim, essa subdivisão vai acontecer depois da nossa ação de solidificar. Assim, ele vai também arredondar as bordas do nosso cobertor. Bom, por fim, bem rapidamente eu vou adicionar um travesseiro para a nossa cama. Eu vou fazer isso a partir de um cubo que eu já vou escalar. Já estou escalando aqui em cima da nossa cama e deixar ele meio fininho. A gente vai simular ele que nem a gente fez para o nosso cobertor.
Então, para isso eu vou aplicar nossa escala e adicionar algumas subdivisões para o nosso objeto. E aqui eu vou adicionar uma simulação de tecido, só que agora fazendo uso da pressão do objeto. Assim, eu adiciono uma pressão interna ao nosso objeto e com isso o nosso travesseiro fica fofinho dessa maneira. Bom, com isso agora eu posso aplicar a nossa simulação, também adicionar uma subdivisão para ele ficar um pouquinho mais fofo e também deixar ele cheio de smooth, mas com isso a gente já tem a nossa cama completa. Bom, por enquanto é isso, agora a gente vai terminar a nossa aula por aqui, e vou só pegar todos os nossos objetos e dar parent em relação à nossa cama, assim a gente consegue mover ela com tranquilidade. Mas por enquanto é isso, e na próxima aula agora a gente vai começar a falar finalmente de render e fazer a nossa primeira imagem com base na cena que a gente já tem. Bom, por enquanto é isso então, e eu vejo vocês na próxima aula.